Queria que você falasse sobre esse jogo importante, um jogo, né, fora de casa. Que você falasse um pouco sobre essa equipe do América de Natal. Boa tarde, Thiago. Prazer tê-lo aqui. É um jogo que a gente reputa como um clássico regional, né? Era uma equipe muito forte que a gente vai enfrentar, atual campeão potiguar. A gente teve a oportunidade de enfrentá-los no primeiro turno e a gente sabe que enfrentar o América na Arena sempre foi um jogo muito difícil, mas a gente está tendo uma semana muito proveitosa de trabalho. A gente, né, sempre a expectativa de trazer um bom resultado. Os nossos números fora de casa, dentro de uma competição muito difícil, como é o campeonato que nós estamos jogando, é um aproveitamento que nós temos muito bom fora de casa e pretendemos continuar com essa performance, pegando uma equipe do América, uma equipe que tem os números muito favoráveis a eles dentro de casa, uma equipe muito forte. Mas eu estou entendendo que clássico, quando você trata de clássico, independente de jogar em casa ou fora, é sempre muito equilibrado. E a gente espera ter uma equipe muito competitiva para que a gente possa buscar os 3 pontos desse compromisso diante do América. Marcelo, boa tarde. Ok. Marcelo, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz P Eterno Amor. Marcelo, como você avalia o desempenho do Santa Cruz na partida contra o Central e o que precisa ser ajustado para o jogo contra o América? Boa tarde, João. Prazer novamente tê-lo aqui. A gente fez uma partida com muitos recortes diante do Central, né? A gente não fez um mau primeiro tempo, a gente fez um bom primeiro tempo. E a sua pergunta ela é importante porque é uma pergunta que a gente é diferente da coletiva pós-jogo, porque a gente tem uma semana, a gente analisa o jogo, contextualiza, conversa com os jogadores. Então é uma ótica completamente diferente do que a coletiva pós-jogo, que você nem conseguiu analisar e ver nada. Por isso que eu quero te parabenizar pela pergunta e a oportunidade que nos dá de elucidar a partida. A gente fez uma partida de tempos distintos. Nós fizemos um bom primeiro tempo, onde a gente não foi em nenhum momento ameaçado pela equipe do Central, onde a gente teve o controle do jogo, a gente teve boas oportunidades para abrir o placar. Eu te reputo que os primeiros 20 minutos foi muito bom e o restante foi bom. A gente teve oportunidade, talvez aí em 4 oportunidades de abrir o placar com uma bola na trave e o jogo controlado, como a gente tem dentro de casa. A única diferença dos outros jogos é que a gente não conseguiu abrir o placar como a gente sempre pregou nos primeiros pelo menos 20 minutos para ter um bom controle do jogo. E aí confesso a você que no segundo tempo a gente teve uma queda de rendimento. Que nem eu sempre falo, o adversário vai para o intervalo, ele também ajusta a equipe dele. E aqueles pontos que a gente estava conseguindo explorar bem do Central, eles conseguiram ajustar. E a gente teve ainda... Começamos logo o segundo tempo com uma boa chance de Giovani de abrir o placar. Tivemos oportunidade de abrir o placar. E aí parece que o Central teve muito mais volume que a gente. Não foi. O Central teve 2 boas oportunidades até a expulsão, que foram 2 entradas pela direita, uma finalização e um cruzamento que foi tirado assim pelo Eurico. E aí a gente tem a expulsão, uma expulsão que te confesso que impactou no jogo. A gente ficou com -1, demoramos a ajustar o jogo com -1, aonde a gente acaba sofrendo o gol, e ali depois dos 35 minutos a gente conseguiu um melhor ajuste, e aí criamos talvez 2, 3 oportunidades de empatar o jogo, e não foi o suficiente. Então assim, posso resumir que foi um jogo de 2 tempos muito distintos. Agora, Marcelo, no jogo passado contra a equipe do Central, o Santa acabou perdendo a invencibilidade jogando em casa, né? E aí eu te pergunto, você acha que o time contra a equipe do América já entra em campo um pouco pressionado? E se você já tem o time pronto, já tem a escalação, né? Tem expulsão aí do Matheus Vinícius, né? A dúvida do Israel, e o goleiro, o Felipe Alves, ele foi bastante criticado pela torcida no último jogo. Se você continua com ele no time? A gente claro que a gente já tem uma equipe treinada, né? Eu não sou um treinador que... Eu tenho convicções durante a semana no treinamento também. A gente já tem uma equipe treinada já para o jogo.
nós temos também alternativas táticas e de peças também para o jogo, mas a equipe que eu pretendo iniciar o jogo já está na minha cabeça. Claro que a gente durante a semana vai treinando alternativas táticas, testando uma peça aqui, outra ali, até pela circunstância do jogo. Então assim, a gente já tem tudo muito bem desenhado, tudo bem definido, temos mais 2 sessões de treinamento para que a gente possa definir, né, os 23 que vão viajar e a equipe titular. Eu não costumo fugir muito daquela equipe que eu inicio já a semana trabalhando. Posso testar uma peça aqui, a outra lá, para isso. Então assim, a gente já tem em mente já o substituto do Matheus, a gente já tem em mente os 23 relacionados e a questão do Felipe, ele está relacionado para o jogo, né? Assim, a escalação, como sempre, eu entrego 1 hora antes do jogo, que é uma questão até protocolar de todas as equipes no futebol brasileiro. Mas a gente teve uma boa semana de trabalho, as coisas muito bem definidas, muito bem convicta daquilo que a gente vai levar para o jogo. Marcelo, o América é um adversário direto na tabela e o Santa Cruz pode até perder a liderança. O que muda na postura da equipe para esse jogo fora de casa? A gente vai para jogar contra o América líder da chave, líder da competição, com um aproveitamento muito plausível de 73%. A gente jamais disse aqui que a nossa chave era uma chave fácil, correto? A gente, até a rodada passada, liderou os 64%. A gente é líder com muito mérito do nosso trabalho, né? Mas o risco de você perder a primeira posição geral, ela é iminente, e você tem uma competitividade até o final da fase de grupos. Então, a gente sabe que o risco existe, né? Mas a gente também pode, como matematicamente perder a liderança, como a gente também pode voltar a ser líder geral com uma vitória diante do América. O que eu tenho convicção é que a gente está preparando uma equipe muito competitiva, que a gente seja assertivo na escolha dos 11 e que a gente vai vencer o América, vai buscar essa vitória para que a gente volte não só consolidado líder da chave, como também uma oportunidade de voltar líder geral. Então está em aberto. Ao mesmo tempo que a gente pode perder a liderança da chave, a gente pode voltar líder geral da competição, e a convicção que a gente vai ter uma equipe competitiva para buscar esses três pontos importantes diante do América. Ainda em cima sobre o que você acabou de falar, Marcelo, o time poderia ter a classificação de forma antecipada, não é, no jogo passado contra o Central, acabou perdendo em casa, e agora mais uma chance, né, um jogo decisivo fora de casa. Você fala dessa situação, né, do Santa poder ter, no caso, a classificação, ou quem sabe até cair para terceiro colocado na tabela. A gente fica muito, já falei isso após na minha coletiva, a gente ficou muito chateado, muito triste, que a gente tinha uma oportunidade, além de ser líder geral, e a gente já classificar no jogo de domingo. Então, claro que isso traz uma frustração, né, para todos os contextos, mas a gente também já pode, nessa próxima partida, voltar classificado já de Natal, líder, como eu falei anteriormente, da chave, manter líder e líder geral. Então, é um jogo que, como você falou anteriormente, um jogo muito importante, né? A gente contextualiza um clássico regional, um jogo que tem muito valor. Você pode ter muitos ganhos com esse jogo, mas também pode ter perdas. E a gente pode voltar com esse cenário de liderança, de classificação e liderança geral da competição. Eu prefiro ficar com um cenário positivo. Claro que a gente também analisa todos os cenários, mas como eu sou um treinador muito otimista e muito convicto, eu fico com o cenário que a gente vai ter um bom jogo, buscando essa vitória, e volte com todos os méritos da vitória pode nos trazer, como toda a classificação, como a liderança, tanto geral quanto da chave. Muitos torcedores têm demonstrado preocupações nas redes sociais. Qual a mensagem que você deixa para a torcida apaixonada neste momento? Santa Cruz é líder de uma chave, como falei,
que no início do campeonato, e até hoje eu falo, que para mim é a chave mais difícil do campeonato. Então, o Santa Cruz é líder, o Santa Cruz tem um aproveitamento de 73%, um time que tem 7 vitórias, se não me engano, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Então, assim, se você olhar num cenário de campeonato brasileiro, seja qual ele for a divisão, é um cenário muito bom, né? É porque a gente criou muita gordura, né, até essa derrota contra o Central. Então é uma derrota que a gente chateia, mas não se sente impactado, porque os nossos números, que foram construídos com muito trabalho, são números muito positivos. Então eu deixo uma mensagem para o nosso torcedor, que continue acreditando, continue apoiando, que nós vamos trabalhar bastante para que a gente volte a vencer dentro da competição e mantenha a liderança da chave, e também que a gente vai fazer de tudo para buscar essa classificação já no domingo.